Boa noite, galera, amigos da Tribuna Tricolor. Estamos começando mais a Tribuna Tricolor. Depois de uma boa vitória, finalmente o São Paulo fez mais de um gol numa partida. Olha que coisa, milagre. Por isso que o tempo aqui hoje está meio nublado, né? Porque realmente, milagre, o São Paulo ter feito mais de um gol. Bom, galera, vamos começar aí no bloco parlatório da Tribuna, comentar um pouco como foi o jogo de ontem contra o Patético Mineiro. Na minha visão, o São Paulo ele fez um primeiro tempo muito abaixo, aquele futebol burocrático, sem objetividade, muito toquinho dentro da área, muito tic-tac, correndo riscos desnecessários. A gente vem batendo isso na tecla há muito tempo, né? Porém, no segundo tempo, o São Paulo fez o melhor jogo da era de início, na minha visão. O melhor jogo da era de início. Mesmo sendo um tempo só, foi melhor do que todos os outros jogos que o São Paulo jogou com o Diniz. O São Paulo foi ofensivo, o São Paulo foi para cima, o São Paulo buscou o jogo. A questão das conclusões, das finalizações é um problema sério. O São Paulo realmente tem um ataque muito deficitário, que não faz gol. Porém, o São Paulo conseguiu fazer mais de um gol. Primeiro um gol do Igor Gomes, passe do Antony, e depois uma jogada do próprio Igor Gomes para o Vitor Bueno, que dominou a bola e fez um golaço. Para mim, um jogo, segundo tempo, muito bom. São Paulo simplesmente dominou o segundo tempo em cima do Patético Mineiro, né? Eu até, curiosamente, falar, na teoria, o Patético Mineiro tem um time mais forte que o Avaí, só que o São Paulo teve mais dificuldades contra o Avaí do que contra o Patético Mineiro. Uma coisa Muito assim, mais. não é mesmo, velho? Uma coisa que realmente foi impressionante. Bom, eu vou falar aqui, para mim, os melhores e piores. Para mim, os melhores, Igor Vinícius. Realmente, Igor Vinícius, acho que depois da chegada do Juan Fran e do Daniel Alves, ele deu um upgrade. Claro que não é para ser o titular do São Paulo, nada, mas ali para composição, ele tá para substituir, por exemplo, o Juan Fran está indo muito bem, ele foi muito bem no jogo. O Igor Gomes, para mim também, muito bem movimentando ali o jogo, para mim, muito bem no jogo também, né? E o pior para mim, Pato. Olha, Pato, não sei. A gente tenta te defender, tenta entender, porque às vezes o time te bota numa posição que não é a sua. Mas, Pato, você precisa se ligar no jogo, cara. Pelo amor de Deus. Você tá disperso, cara. Você tem futebol. Você é bom jogador. Mas você tem que se ligar no jogo. Sabe? Não tem como você ficar apático da maneira que você tá. Entendeu? Então, para mim, esses são os melhores e o pior do jogo. E saindo daqui de São Paulo, pegando um avião supersônico indo a Houston, no Texas, para falar com o nosso amigo, nosso irmão Texas. Boa noite, Texas. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Ah, concordo com tudo que você falou, Fabão. Praticamente eu só assino embaixo e passo para frente. Só queria fazer algumas outras observações. O que você falou tá muito certo. O Patético Mineiro é um time com um elenco bem melhor que o do CSA. A gente teve muito mais trabalho com o CSA. Então, calma com essa empolgação, gente, que nós não pegamos nenhum timaço, né? O primeiro tempo foi horroroso, perderam alguns gols, tal. O segundo tempo realmente melhorou. O treinador tem o mérito aí que ele modificou ali no segundo tempo, que ele deu mais oportunidade para o Igor Gomes entrar, como ele sabe, de frente para o gol, indo em direção à área pelo meio, pela meia direita. Então isso aí realmente melhorou o São Paulo. O Igor Vinícius foi muito bem no segundo tempo também. Para mim, os melhores: o Igor Gomes, o Igor Vinícius e o pior também, o Pato, que é um fiasco no São Paulo. Não sei, se parece que ele não está nem um pouco preocupado, está desligado, está desinteressado, precisa fazer alguma coisa aí, precisa ter um puxão de orelha, ou precisa um chá de banco. O problema é que vai botar quem, né? Então tem esse problema no São Paulo. Uma coisa que a arbitragem, milagre, não teve nada de errado, parece que não teve nenhum cartão amarelo, é isso, Fabão? Não, nenhum cartão amarelo é Foram uma coisa. pouquíssimas faltas, eu acho, que não foi nem 10 para o time, um negócio assim, né? Se eu não me engano, foi 18 faltas, eu acho que no jogo. Então, que é uma raridade. Uma coisa, alguma preocupação que eu tenho, o Igor Gomes pareceu que ele saiu com algum problema, depois ele voltou.
eu não sei se o que aconteceu. O meu medo é o serrote do Dr. Sanches. Então eu não sei se o Igor Gomes está com algum problema, né? Mas é aquela história, encravou a unha, vamos amputar a perna. Então tem que ver isso aí, né? Não houve nenhuma, eu não vi nenhum... Clube em que a distensão demora 3 meses. Pois é. Então, porque hoje o Igor Gomes é sem dúvida o jogador mais importante de São Paulo, junto com o Thiago Volpe. Aliás, a dupla de zaga também. O Thiago Volpe fez uma grande defesa no primeiro tempo. A dupla de zaga, mais uma vez, foi perfeita. E eu acho que nesse time a gente pode falar mais pra frente aí como é que vai ser. Quem volta de contusão, quem volta de suspensão, a gente fala mais pra frente. Mas, enfim, foi um ótimo segundo tempo, sem dúvida nenhuma. Méritos ao treinador. Agora, não se iludam. Pegamos uma porcaria do time. E já fica essa história de novo Tele Santana. Calma, gente. Vão querer renovar o contrato do cara por 5 anos. Se ganhar do Palmeiras, vão renovar por 3, 4 anos. Ele não é solução para o São Paulo. Acho que está ótimo aí para esse final de campeonato. São Paulo precisa de um técnico de ponta, comprovado. Então o pessoal fala, você pega no pé do Fernando Diniz. Eu reconheço que o trabalho dele é muito melhor do que o do Cuca, que foi um dos piores técnicos da história de São Paulo, essa segunda passagem dele aí. Isso não é grande coisa, muito melhor que o Cuca. Ele realmente deu uma ajeitada no time, mas ele não é um técnico de gabarito, na minha opinião, para ser técnico do São Paulo. Mas, enfim, isso é um assunto polêmico para ser discutido. Eu acho que a gente tem que concentrar agora nesse G4. Estamos a 3 pontos do Santos só. Quem sabe aí no 3. Mas de novo, para mim é uma decepção, não consigo ficar empolgado. São Paulo com esse elenco milionário e neguinho celebrando o G4, eu tô acostumado, eu quero sempre mais pro São Paulo, enfim. Fabão, passando a bola de volta para você. Obrigado, Texas. Não, perfeito. Teus comentários perfeitos. Não dá para ficar comemorando o G4 todo ano, né? Vaga de Libertadores, não tem condição. Bom, galera, descendo de Houston, ali pertinho dos Estados Unidos, Piauí, Teresina, falar com o nosso amigo Rafa. Boa noite, Rafa. Boa noite, Fabão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Texas. Tudo bom com vocês? Vocês já falaram praticamente tudo o que eu penso. Vou direto para os melhores e piores. Igor Gomes, melhor. Igor Vinícius, menção honrosa. Zaga, menção honrosa. Volpe, eu acho que manteve a atuação das últimas partidas. Pior, Pato. E menção desonrosa para o Antony. O potencial que o Antony demonstrou até hoje, o que ele tem feito para mim, por mais que ele tenha dado essa assistência para o gol do Igor Gomes, não condiz com o que a gente espera dele. Eu acho que é muito pouco para o que ele despertou na torcida até hoje. Quem criou essa expectativa em cima dele foi ele mesmo. E desde, pelo menos aí, desde junho, antes da parada, desde quando ele renovou, na verdade, ele sumiu o futebol dele, virou um futebol burocrático, me lembra muito, mal comparando, o Zinho na Copa de 94, o famoso enceradeiro, o cara que penteava a bola para tudo quanto é lado, não produzia nada de bom. Ele erra todas as jogadas. Quando é para ele chutar, ele toca. Quando é para ele tocar, ele tenta chutar. Não tem tido força de conclusão. O chute dele tem sido, salvo um ou outro, tem todos sido muito fracos, na minha opinião, para um jogador profissional. Não é mais não podemos dizer assim, o cara acabou de subir de Cotia, tá lá, não. Calma, gente, a gente está no final do ano. A gente já está no final do ano, já deu tempo, o cara convocado para a seleção, então ele tinha que estar num nível físico melhor, ele tinha que estar num nível técnico melhor e num nível psicológico melhor. Ontem o que ele fez ao sair, embora eu acho que é melhor um jogador que saia revoltado daquele jeito, só que ele também não tem autocrítica suficiente para saber que ele não está jogando nada para ser o titular. Ele está sendo... Outra coisa, Rabi, quer chorar? Vai chorar no vestiário. Não, seja mais inteligente, mais maduro. Vai chorar na porta. Isso é uma coisa... Claramente tem problema na cabeça dele.
E ele começou a ficar assim desde que ele foi para a CBF. Assim que ele começou a ficar. Então, tem gente falando merda na orelha dele e ele caindo que nem um pato. Realmente é ladeira abaixo para esse menino. Ele subiu no salto alto e não quer sair. E esse é um problema, porque assim, aí entra um pouco da minha discordância no que você falou agora. Nós temos um time de milionário que a gente gastou bem, por mais que tenha sido saído uma matéria semana passada de que o São Paulo não gastou tanto assim. O São Paulo gastou bem. Gastou bem, bem mesmo. Estou falando em dinheiro. Não estou falando de boas contratações. São outros 500. Pro elenco, a gente não tem elenco, gente. Se a gente parar para pensar, se você pegar o nosso banco do jogo, nosso ataque reserva era Elinho, Calazans e Raniel. Raniel meia boca, porque segundo consta ele está no departamento médico hoje porque nem treinou. Ainda está recuperando fisicamente. Então, assim, nós não temos elenco. Nós temos um monte de gente baleada, alguns foram suspensos, alguns foram para a CBF, enfim. Eu acho que é o que o Texas... Ainda eu concordo, assim, vamos baixar a bola. O Atlético Mineiro está com um técnico que saiu do São Paulo de coordenador técnico há menos de um mês. O Mancini estava no São Paulo como coordenador técnico. Não quis assumir o São Paulo, não sei se vocês lembram. Saiu porque não foi ouvido para contratar, não sei o quê, mas ele não quis assumir o São Paulo. Então, assim, não é um time organizado, o Atlético Mineiro. O CSA deu muito mais trabalho porque é um time que já está com técnico há mais tempo. Um time mais consciente das suas limitações, do Atlético Mineiro, porque eles quiseram vir para cima também. É o mesmo problema, vamos voltar a 3 semanas atrás. Galinhada e o jogo seguinte. Galinhada, fomos lá, massacramos os caras, jogamos 90 minutos em cima. Jogo seguinte, voltou tudo atrás. A gente não tinha perna, a gente não tinha criatividade. Não adianta a gente analisar e ser eufórico em cima de time que não tem organização mínima. Não tem uma capacidade mínima de jogo para exigir da gente. Os times que exigiram fisicamente da gente, a gente chegou no final do jogo morto. Mas toca o barco aí. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Maravilha. Maravilha, Rafa. Só um adendo. Manda o contra-cheque de todo mês do Calazans para o Cuca pagar. Porque foi ele que pediu. Né? E trouxe, enquanto ele esteve aqui, só para o pessoal saber, enquanto o Cuca esteve aqui, ele treinava de lateral direito no time reserva. Eu não sabia disso. Pois é, absurdo. Bom, pessoal, indo para Uberlândia para conversar com o nosso amigo Rodrigão. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Falando do jogo, tenho que falar, para mim, o Igor Gomes o melhor em campo, o pior o Pato. Acredito eu que o Pato está colaborando aí com o Fernandinho como 9 no time. Não é a dele, já tem 3 anos que a gente sabe disso. Aí mete o tal do... Como é que chama esse cara que o Texas critica aí? Eu sempre esqueço dele. Vitor Bueno. Vitor Bosta Ferraz. Vitor Ferraz, não, né? Vitor Bueno. Vitor Malo. Vitor Bosta Bueno, que vem até jogando bem, né? De 0 ele passou para 1, tá jogando bem. Então, botaram o Bueno ali naquele cantinho ali e estão socando o Pato ali numa função que não é dele. Sobre o Antony, a palavra mais certa a ser dita é: Antony não é craque. Antony é um jogador comum. Não está pronto. Não está pronto porque não é craque. Se fosse craque, com 16, com 17, com 18, estaria voando. Ah, Rodrigo, mas você é injusto. Sou muito injusto. 40 jogos, ponta direita, 3 gols e 4 assistências. Eu sou injusto?
Vocês que não conhecem de bola, galera, que fica falando que eu sou injusto. Não é craque, porra. Um cara que joga na ponta de atacante, 40 jogos, faz 3 gols e 4 assistências, me desculpa, não é craque, né? Então, assim, tá jogando pra torcida. Sobre o time, trouxeram uma porrada de cara, vocês já falaram, gastamos uma grana, mas ninguém tá jogando bosta nenhuma. Hoje, esse merdinho aí desse Fernando Diniz, que é um técnico de bosta, é o menor dos nossos problemas. Porque ele, a gente dá um pé na bunda aí e tá resolvido. Eu quero ver o que vai fazer com os caras que a gente gasta uma bala e que não tá jogando porra nenhuma. Porque tem isso, gente. O que Daniel Alves jogou no São Paulo? O que o Tietê jogou no São Paulo? Nada. Aí outro dia eu tuitei, porque o tal do time mexicano não quer aceitar lá o São Paulo pagar em 30 vezes. Que tem, por $5 mil lá, outras opções. Eu não quis dizer que o Thiago Volpe é ruim, eu não quis dizer que eu não quero o Thiago Volpe, eu quis dizer o seguinte, se o time lá não quer parcelar para nós temos que ir atrás de outro goleiro. E com $5 mil ou mais, eu consigo o goleiro melhor. Não que ele seja ruim. Ele se encaixou, ele se adaptou. Mas se o time lá não quiser, não tem o que fazer. Aí as pessoas no Twitter têm dificuldade de entender uma coisa simples dessa. Se o Querétaro aceitar os 5 mil, beleza, fica aí, Thiago, vou ficar muito bem. Parabéns para ele, o melhor goleiro pós-Rogério Ceni. Agora, se não quiser, eu não vou enfiar o dedo na boca e rasgar, porque o Thiago Volpe não vai ficar. Que aí eu largo de bola. Se eu endeusar Thiago Volpe e achar que o São Paulo não tem um goleiro melhor que ele no mercado, pondo grana e tendo competência, eu largo futebol, eu largo, sabe? Então é isso o meu resumo para abrir. Não tem ninguém jogando bola no São Paulo. Perfeito, Rodrigão. Realmente, São Paulo precisa dar uma bela reformulada para o ano que vem, né? Bom, falando de substituições do jogo, Rodrigo, o que você achou da substituição durante o jogo do Fernando Diniz? Cara, as substituições dele têm sido assim, quase que sempre as mesmas. Dessa vez, a única diferença foi que o Igor Gomes começou, né, pela primeira vez jogando. Mas não surte efeito, porque como eu venho dizendo aí há muito tempo, na minha opinião, né, o São Paulo tá nada, tá com um monte de cara jogando nada, e ninguém, aliás, o último jogador que mudou a história de jogo, na minha opinião, foi o Juninho Paulista. Quem é São Paulino antigo vai lembrar, o Juninho Paulista mudava jogo. Depois do Juninho Paulista, eu lembro o seguinte, São Paulo estava perdendo 2-1, 2-0, o Tele põe o Juninho Paulista ou o Muricy no expressinho, o Juninho Paulista entrava, nós virava. Depois disso eu não vi mais, aí entra esse monte de mequetrefe aí, ó, que não joga nada, e o Hernanes entrou de novo para mim. Hernanes hoje, a gente tem que esperar 2020, porque o Hernanes de hoje não muda nada, né? O Lisieiro sentiu ali uma lesão, um incômodo na coxa, tomara que não morra aí, né? Mas entrou o Woods, que a gente tá careca de saber quem é, e botar o Calazans foi tipo assim, meu, o cara lá tá no sol com a gente a semana inteira, tem 1 ano, vamos botar esse cara para correr, né? Porque é um cara que não podia nem entrar no CT. Jogador igual o Calazans, você tem que falar pro porteiro, não deixa esse cara entrar, ele é perigoso, ele é assassino. Um cara desse não pode jogar no São Paulo. Mas tá lá, pagando uma bala no filho da puta daquele que não joga bosta nenhuma. E o seu Antony, que acham que é craque e não joga porra nenhuma, é outra enganação. O Abidal teve hoje no CT, foi lá, conversou com os meninos, já passou o mel na boca desses meninos aí, tomara que eles não tenham subido no tamanho. E Deus nos ouça que ele leva uns 3 ou 4, porque... Rodrigo, esse Abidal é olheiro do Barcelona, é isso? Atualmente ele é olheiro do Barcelona. Ele esteve lá, conversou com muitos jogadores, mas ele gastou mais tempo com o Igor Gomes,
e com o menino lá, o Antony. Tomara que ele leve o Antony, que o São Paulo cria vergonha na cara e traz um jogador aí, porque jogar o que o Antony tá jogando aí em 2019, dá licença. Mas eu acho um absurdo, uma vergonha o São Paulo Futebol Clube permitir empresário, olheiro que seja, dentro do CT. Olheiro do Barcelona. Que negócio é esse? Como é que o cara entra dentro do CT? Que é isso? Vai levar a comissão? Vai pagar a comissão? Isso é um absurdo, não existe. Amigo do Você Daniel põe um Alves. cara de outro clube para chegar lá e aliciar jogador. Tudo bem, tem que vender, pelo amor de Deus. Mas não existe isso, gente. É amigo do Daniel Alves, por isso que eles deixaram entrar. Olha, é um absurdo atrás do outro. E ó, quero dizer outra coisa. Os caras estão fazendo de tudo para arrumar um jeito de pagar o Daniel Alves. Nada contra. Tomara que nos ponha campeão mundial. Mas assim, é umas roupas exóticas, umas entrevistas. E bola mesmo que é bom, eu não vi. Às vezes alguém viu aí, bola que é bom, nada. O óculos é o mais top do mundo, a roupa de cigano é muito legal, o sapato de palhaço de circo é muito bacana, fala como é que o futebol brasileiro tem que ser, mas jogar bola que é bom, ó, desse tamanhozinho. Lembrou o Chico Anísio. O Manfran tá machucado, o cara saiu, bicho, com um desconforto. Já tem uns 3 jogos que o cara não volta. Que desgraça é essa, filho? Doutor O Felipe Sanches. lá do Flamengo, o cara tava fudido. Falaram que ele não ia nem jogar mais esse ano. Quebrou a perna esse ano, só para o ano que vem. Que absurdo. Se o cara quebrar a perna no... Bom, serrote do Dr. Sanches. E não acontece nada, ninguém sai. Uma coisa que eu li essa semana foi o seguinte. Que o departamento médico do Game, depois que eles perderam lá, foi visitar o Flamerda. Departamento médico para aprender. Que o São Paulo, aliás, Flamerda, aliás, cadê o dinheiro para os meninos que vocês assassinaram lá também? Tem isso, sabe? Um parênteses importante. Um absurdo, uma vergonha, esse caso de polícia. Mas o Game foi lá e foi aprender. E o São Paulo faz o quê? Ele perpetua a incompetência. Como é que faz? Mas peraí, olha só uma vez. Você não bota num departamento médico 2 médicos que são dinossauros. Que eles não conseguem nem correr no meio de campo para atender o jogador. Isso aqui é o quê? Eu sei que não tem muito a ver, mas são 2 dinossauros. Os caras estão mais gordos que nós 4 juntos. O cara narrando o jogo falou o seguinte: tá aí o Dr. Sanches, figura já folclórica no São Paulo de tantos anos. Porra! Ninguém mexe e não vai mexer. E aí o torcedor São Paulino, igual o Texas começou o programa falando, eu tô exaltado, tô mesmo, porque assim, eu tô o dia inteiro escutando encheção de saco de nego defendendo o Fernandinho. Nada contra o menino. Bicho, depois que ela for campeão, vocês podem pôr ele de presidente de São Paulo. Mas não vamos pôr outro ano na bunda do capeta, não. Traz um cara decente, um cara experiente, um cara vencedor. Sabe, um monte de gente no Twitter já. E se ganhar do Palmeiras, o Texas falou, vão dar uns 5 anos de contrato para ele. Em abril ele tá na rua e nós perdemos 2019. Deixa eu falar para você, quem conhece de bola nessa bosta aí do Twitter, o São Paulo tem 3 adversários no Campeonato Brasileiro. Flamengo, Grêmio e Santos. E o Palmeiras, que pela troca de técnico caiu um pouco, hoje é parede. São 4. O resto nós temos que atropelar todo mundo. Pelo dinheiro, 12 milhões de reais por mês, tem que atropelar todo mundo, inclusive o próprio Santos, né? O elenco, a folha salarial é metade da nossa. Deve ser até Então, menos. ganhar de Avaí, Atlético Mineiro. Meu, esse é o pior Atlético Mineiro. Méritos pela vitória, mas é o pior Atlético Mineiro que eu vi nos últimos. Acho que só o Atlético que caiu é pior que esse aí. É horroroso. Horroroso, desorganizado, sem força nenhuma, fraco. Então, menos. O tal do Fernando, sei lá o nome desse rapaz aí.
Ele ganhou do CSA, do Atlético Mineiro, dessa bosta do Corinthians que também não ganha de ninguém. E quem foi o quarto, Fabão? Que eu não lembro aí. Na verdade, ele empatou com o CSA. Ele ganhou do Avaí, ele ganhou dos Gambás, ele ganhou do Fortaleza. Isso, Fortaleza. E nós ganhamos do Avaí com um jogador a mais desde os 20 e poucos minutos do primeiro tempo. Na Bacia das Almas, hein? Na Bacia das Almas. Então Para não perder a oportunidade, já que o Rodrigo tocou no assunto, para mim tem que trazer o técnico hoje. Não é esperar o final do ano, não. Mantenha o Fernando Diniz lá. Estão achando que eu sou louco, mas para mim traz hoje. Só para registrar. Aí os caras que manjam mais que eu de bola no Twitter vêm com as estatísticas no grupo do WhatsApp. Com o Cuca, a gente gerava 2 oportunidades por jogo. Com o Diniz, nós estamos gerando 79. Eu falei, porra, não vi o jogo. Ficou quanto? 5-0? Não, foi 1-0, 0-0, 1-1. Caralho! Os caras não estão jogando bosta nenhuma. É um fato também. Mas os caras também que ele está escalando, na onde ele está escalando, não finaliza. Vitor Bueno fez um gol ontem. O último gol que ele fez, ele namorava a mulher dele. Ele deve ter filho de 15 anos. O não dava assistência há quanto tempo? Ele deu 4 na carreira dele. 4. Eu não lembro da assistência do Antônio esse ano. Gente, a paciência tá curta. Sinceridade. E outra coisa que a gente falou, né? Eu vou voltar a falar nisso. Essa história de ficar dando toque dentro da pequena área, Volpe pro Arboleda, pro Reinaldo, pro Bruno Alves, isso uma hora vai dar merda. Quase deu nesse jogo. Então, isso eu não gosto, essa palhaçada aí. Quer sair jogando? Quer ficar trocando bola? Vai trocar a bola da intermediária para frente. E essa história do tic-tac, que aí, na minha opinião, é irritante, eu detesto isso, eu acho isso uma coisa... Para dormir é melhor que Lexotan. Só que aí você tem enfate quando ficam tocando bola na linha do gol. É na linha do gol que os caras ficam tocando a bola. Sabe qual é o problema? Isso daí eles pegaram do handball. Quem jogou handball sabe que os caras ficam tocando de um lado para o outro até para atacar. Só que no handball você faz isso na linha de ataque do adversário. Não é na sua linha de defesa. Eles importaram, o Fernando Diniz importou e mantém na nossa linha de defesa. Acho que ele não entendeu ainda como é que é o negócio. Porque, cara, ontem eu não sei se vocês perceberam, o nosso tiro de meta tem 5 caras rondando a nossa grande área. 5 caras nossos. Não estou falando dos outros, não. Estou falando dos nossos. Rondando a nossa área. Num tiro de meta. Para que correr esse risco? É um risco absurdo. E com essa mudança da regra, da bola não precisar sair da grande área para o tiro de meta, é pior ainda, o risco é maior ainda, porque você tem um jogador ali em cima. E você falou, você bota 5 jogadores do São Paulo, metade do time dentro da área, praticamente. Quem está na frente? Fica o buraco. Então isso é uma coisa ridícula, é mal pensada, mal executada, é porque é bonito, é porque está na moda, é porque o Guardiola... Aliás, nem o Guardiola faz isso mais, hein? Pois é. Na linha do gol não toca a bola. O cabaço técnico do Flamengo aí, porque técnico também fala merda pra caralho, né? Esse aí. Então, fala que os 3 times mais interessantes que ele enfrentou em 2019. Bahia, do Roger Machado. O Carille, do Corinthians, e o Sampaoli do Santos. Carille do Corinthians, então o cara comeu merda, né? Provavelmente. Então assim, para deixar claro o seguinte, quem viu o jogo, os 3 últimos jogos do Flamengo, e vê o jogo de São Paulo, achar que um técnico com pedigree nacional é capaz de produzir o que o Flamengo tem produzido, eu acho difícil, hein? O que o Santos tem produzido, o Santos tem oscilado porque é um time jovem. Sabe, o cara catou o time em abril lá, trouxe meia dúzia de 2 ou 3 velhão lá, o resto é menino. Mas o que o Santos
conseguir que aquele time ser terceiro colocado por enquanto, né, que está em queda, no Campeonato Brasileiro, é para se pensar esse negócio técnico brasileiro aí. Eu acho que o São Paulo está dormindo no ponto e perdendo uma chance enorme de colher fruto. E eu repito, esse Jorge Jesus aí é um técnico de 7ª categoria na Europa. Nunca ganhou bosta nenhuma, ganhou na Campeonato Português. Um técnico ridículo, foi enxotado lá do Sport e no Benfica. Horroroso. E o cara desse nível na Europa é o rei no futebol brasileiro. Veja a merda que é a qualidade do treinador brasileiro. É muito complicado mesmo, e realmente eu também acho que esse Jorge Jesus aí não é tudo essa grande maravilha que acham que seja. Mas só estatística. Dos 3 primeiros colocados, 2 são estrangeiros. Verdade. E a questão do Jorge Jesus, como diria a H.G. Wells, em terra de cego quem tem um olho é rei. Verdade. É isso. Exatamente. Bom, para o jogo de... Vai ter o próximo jogo agora, quarta-feira, contra as Pepas. Né? Só lembrando o seguinte, hoje eu encontrei um médico, amigo aqui da cidade, atleticano fanático. E eu confesso que eu dormi vendo o jogo de São Paulo. Não estou sendo irônico. Eu dormi, não tenho vergonha de falar. Porque tava ruim pra caralho, né? O segundo tempo disse que melhorou. E conversando com o cara falando assim, porra, mas o Fábio Santos não aguentou marcar o Antony. Eu falei, cara, aquele Fábio Santos que jogou com o Casagrande, o cara é lateral até hoje. Que era nosso. Esse é o futebol brasileiro. Um cara com quase 40 anos marcando na lateral. Daniel com 36, Juan Franco com 34. São caras que se cuidaram, né? Mas não dá conta mais não. Esse é o nível do futebol brasileiro. Ou seja, tem 4 times no Brasil para a gente derrubar. Pepa, Flamengo, Santos e Grêmio. O resto nós temos que bater. G2, G3 é obrigação. Quem não pensa assim é o São Paulino 2005, 2019. Ou não conhece de bola. G2, G3 com esse elenco é obrigação. Para nós é um desastre não ficar no G6, que eu acho muito difícil. Os outros times estão muito ruins. Lá embaixo está todo mundo pedindo para cair. Então, assim, não tem muito o que dizer, não. Vamos ver agora. Nós temos 2 jogos aí nesse segundo turno. Que é o depois da manhã e o Santos, eu acho que o Santos depois, né? São os 2 jogos que a gente vai ver qual é a do São Paulo para 2020. E o game em Porto Alegre. Ah, não, é o Grêmio, na verdade, né? Mas esses 3 são fora. A Palmeiras, o Santos e o Grêmio, todos esses fora. Então, primeiro... Esses são os jogos Texas para a gente descobrir o time de 2020. Verdade. São Paulo jogou uma competição, gente. E volta a repetir, o Antony jogou 40 jogos, fez 3 gols e 4 assistências. Uma competição. Nós estamos jogando uma competição desde abril. E nego demorando G4. Eu tenho vergonha desse tipo de São Paulino. Eu tenho vergonha. Eu estou num grupo aí, que eu não vou dar o nome, não é o nosso raiz. Eu estou num grupo aí que os caras comemoram G4. Ainda faz piadinha falando que eu sou ranzinza, que eu sou do contra. Meu, vai a puta que pariu. Vai ser São Paulino lá no quinto dos infernos, mano. Tem que ter vergonha de comemorar G4. Vergonha com esse elenco, com esse time. Tá nessa merda aí, ó. Isso é obrigação. Essa camisa é pesada, tem que ter respeito. Se esses vagabundos que não estão jogando nada não respeitam lá dentro, você, torcedor, também não respeita. Você, torcedor, precisa respeitar esse time. Respeitar essa camisa, não aceitar qualquer vagabundo vestir ela, não. Entendeu? Aceitar Reinaldo vestir ela, aceitar esse calabostas vestir a camisa. É muita porcaria, rapaz. Fala mal do Reinaldo não ter ido, né? Reinaldo tem fã-clube. É o fim da picada. É muito complicado mesmo. Você vê, a gente agora, por exemplo, na volta contra as Pepas agora, nós teremos o retorno do Luan
e do Daniel Alves, né? Estavam cumprindo suspensão, terceiro amarelo, voltam no jogo contra as Pepas. Bom, galera, eu vi a coletiva do Diniz. O Diniz comentou o seguinte: ele disse que foi o melhor jogo que ele comandou do São Paulo até agora. O time foi ofensivo, o time teve oportunidades, né? Teve oportunidades para marcar. Ele disse que o time foi muito à frente, né? Então ele disse o seguinte, e eu concordo com ele em partes. Eu acho que o São Paulo foi ofensivo, porém eu discordo dele quando ele diz que o São Paulo teve muitas oportunidades. O São Paulo não chutaram 2 gols, né? O Vitor Bueno fez um chute fora da área, mas a conclusão do São Paulo, a última bola que o São Paulo sempre é a maior deficitária do São Paulo. Porque o São Paulo tem um ataque deficitário, o ataque do São Paulo é um ataque pífio. Então eu acho que é o que o Texas falou, muito bem falado. Pessoal, calma, é o Atlético Mineiro, é um time muito fraco, o time é muito fraco. Eu concordo com o Diniz, que quando ele disse que foi o melhor jogo que ele comandou do São Paulo até hoje, para mim foi mesmo também. Eu considero o segundo tempo como um jogo inteiro de tudo que ele comandou até agora. Porque eu não vi, acho que talvez, tirando esse jogo, o único jogo que eu acho que o São Paulo jogou até razoavelmente bem, tirando esse jogo contra os Gambás, e esse agora contra o Atlético Mineiro, foi contra o Flamengo. Fabão, eu concordo com você, 100%. Só que aí, mais uma vez, eu vou pedir licença aos colegas, é o seguinte: o Jardim, nós jogamos -1. Pro Cuca, nós melhoramos, nós fomos para 0. Hoje nós estamos no 2. Hoje nós estamos no 2. Para ser campeão, nós precisamos ir pro 8. Lógico. Então, assim, realmente, foi a melhor partida do São Paulo em 2019. Por quê? As outras foram uma bosta. Outra coisa, eu admiro o nível da comunicação dentro do São Paulo. O Pavão botou aquele óculos de Coca-Cola dele, aquele terno que tem um monte de flor, e falou assim: nós precisamos da torcida. Aí a diretoria faz o quê? A diretoria foi lá e fez o quê? Enfiou o dinheiro no ingresso achando que o torcedor é trouxa no dia 25 do final do mês, porque o Daniel Alves, pela estrela que pediu, ia lotar contra o Atlético Mineiro num time que não jogou bola. 18 mil almas. 18 mil até grande. Num domingo à tarde de sol, isso é um absurdo. Essa é a comunicação do São Paulo. Botaram um terno, um óculos bonito, com um sapato verde, sapato exótico, uma roupa exótica. Ele falou que a culpa é da torcida que não apoia, que não ajuda, que precisa ajudar. Convocou todo mundo e eles foram lamentar o ingresso. Nós estamos de parabéns. Quando eu disse que 18 mil é um público grande, considerando o aumento de ingresso, a situação atual de São Paulo, né? É triste. Vamos ver. Se você pegar imagens do Morumbi durante a partida, é triste ver o Morumbi daquele jeito no jogo do São Paulo. Eu queria fazer uma pergunta para você. Eu sei que a gente está se estendendo aqui, mas vou fazer uma pergunta. Alguém saiu feliz com o jogo do São Paulo? Não com o resultado. O resultado é uma coisa. Alguém saiu feliz com o jogo do São Paulo? Cara, eu não sei. Eu terminei o jogo irritado. Eu fiquei feliz com o resultado. Por quê? Porque nós temos um histórico de 9 anos repetindo o que eu vinha dizendo, Texas, há uns 3 anos, que é a velha fórmula. Só que esse ano a gente acrescentou um ingrediente. Que esse time, principalmente no segundo mês, tanto faz se empatou, tanto faz se perdeu, tanto faz se venceu. E aí fica. Eu acho que a coisa... Eu vejo o Flamengo, volta a citar esse exemplo, eu vejo o Grêmio jogar bola, dá tesão. Os caras vão para vertical, eles vão para dentro. Aquele tal de Cebolinha lá, que dizem que é o novo Pelé do Brasil, aí, a mim é mais um... Enfim. Ele vai para dentro. O Antony vai para dentro, só que é para dentro do meio do campo.
O São Paulo toca, igual o Texas falou, e se irrita. Ah, eu quero ter posse de bola. Ok, 70% de posse de bola. Quanto é que terminou o jogo? 6-0? Não, foi 0-0, tomamos uma bola na trave, perdemos 76 gols. Final de 5 de dezembro, ninguém é campeão com 65% de posse de bola. 0-0 não, meu amigo. É bola na rede. Pega o São Paulo do Cilinho e do Telê e vê se o São Paulo tinha essa posse de bola toda que tem. Esse conceito, eu acho que esse tic-tac, isso acabou com o futebol, na minha opinião. Coisa chata, monótona. Nós que vimos aí os anos 70, 80, 90, começo dos anos 2000, eu velho, né? Saudosista. Mas vejam, vão no YouTube e assistam São Paulo dos anos 80 e 90. Assistam a seleção de 82. A diferença, a velocidade, o objetivo, 3 toques estava dentro do gol. Hoje em dia, o seu Guardiola fez um péssimo serviço, ele fez um desserviço para mim, pro futebol. Essa maneira de jogar. Vamos chamar de louco, de doido, mas eu vejo assim, esse estilo de jogo. Vejam a Espanha na Copa contra a Rússia, deram 1000 passes. Quanto foi o jogo? 0-0, foram eliminados. Então, eu sou mais o estilo do Jürgen Klopp, que vai na vertical, que vai em direção ao gol, e não essa masturbação de toque pro lado. Enfim, minha opinião de doido, mas eu vejo assim. Ele tem uma ponta, um meia que puxa para dentro, que é o Vitor Bueno. Na outra ponta ele tem um Antony que puxa para dentro, e no meio ele tem o Pato que cai pro meio. E ninguém joga pelo lado do campo. E ninguém vai na linha de fundo. Porque os laterais também cortam para o meio. Seus laterais também cortam para o meio. E outra coisa, 2 coisas que você não vê no futebol no Brasil mais. Chute de fora da área, o que é um absurdo. Olha na Europa a quantidade de gol, chute de fora. Por quê? Porque não treina um fundamento. Olha o Antony, que já joga a bola desde os 14, 12 anos no São Paulo, não aprendeu a chutar. Não fazem. O Telê, quando ele teve a primeira passagem pelo São Paulo em 73, colocou o Toninho Guerreiro para treinar fundamento. Então, se você não vê chute de fora da área, você não vê jogada de linha de fundo. Jogada de linha de fundo que eu tô falando como o Zé Sérgio fala, é quase na linha de fundo, literalmente na linha do campo, e cruzar. Não aquela história de o cara chegar ali 3 metros da linha de fundo. Isso não é linha de fundo, é aquela que o cara chega mesmo no fundo, que já tá o centroavante de frente pro gol, ou o atacante, ou quem quer que seja, de frente pro gol ali, já na linha da pequena área, um pouco atrás. Não tem mais isso no futebol brasileiro. Linha de fundo, chute por fora da área, não existe mais. Eu, pelo menos, não vejo. Quando alguns jogadores... Pode falar. Aconteceu um negócio aí que muita gente aplaudiu porque não vê há muito tempo, né? E isso era muito comum no futebol. O Igor Gomes, ele recebe a bola, ele levanta a cabeça e vê o Vitor Bueno em posição e ele dá um tapa na bola. Se ali cai na perna de perna de pau, o cara vai para dentro, não faz nada. Mas não, ele levanta a cabeça e tem qualidade de colocar a bola, né, lá para o Vitor Bueno finalizar. Coisa que, hoje em dia, como o Texas falou, é muito raro, né? Mas pode falar, Fábio, desculpa, eu te cortei. Imagina. Não, só para lembrar, o que o Texas falou realmente uma verdade. Se a gente pegar o aproveitamento dos jogadores dos chutes de fora da área de São Paulo, se é futebol americano, os caras tinham feito field goal várias vezes. Que é um negócio assustador. E tem um outro detalhe. Quando eu acordei, eu vi num grupo os caras comemorando porque o Diniz treinou o Antony cruzar com a perna direita e com o cruzamento do gol foi com a perna direita. Minha crítica agora não é ao Diniz. Se o Antony vira um jogador profissional de lado de campo, que não sabe cruzar com as 2 pernas, tem que mandar quem está em Cotia reciclar. Aliás, fazendo justiça, essa foi uma jogada de linha de fundo. Olha como dá certo. Foi realmente quase que na linha de fundo. É uma jogada mortal. A única do jogo em muito tempo. Exatamente.
Bom, pessoal, quarta-feira temos o clássico lá, o jogo contra as Pepas, aquele chiqueiro deles. 8 jogos, 7 derrotas. Nunca ganhamos lá dentro. Um empate. Me preocupa a arbitragem, de verdade, depois daquele pênalti vergonhoso que o seu Wilson Souza Sampaio deu contra o coitado do Avaí. CSA? Não, Avaí. Avaí? Contra as Pepas jogaram contra o Avaí. Foi interessante. Oi? Ontem? Foi ontem. Que ele deu aquele pênalti do Daverson, que não foi pênalti, que o Daverson pulou, deu uma de malabarista do Circo du Soleil e caiu. E ele deu aquele pênalti, quer dizer, ele não, mas o VAR chamou e ele assumiu e deu o pênalti que o VAR tinha marcado. Então me preocupa a arbitragem, mas acredito que sim, que o São Paulo vença o jogo 1-0 e vamos quebrar essa marca negativa aí de nunca ter ganho dentro do chiqueiro. Meu irmão Texas, seu palpite, meu amigo. Rapidamente, além desse negócio aí da arbitragem, o STJD adiou o julgamento do Felipe Melo, psicopata da Leste, e mais um do Palmeiras, que não sei nem quem é. De quem? William. Porque o tio do advogado do Palmeiras morreu. A bosta da diretoria de São Paulo não soltou um pio. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Isso é caso de polícia. Mais um. Chega, porra. Mas, se acontece qualquer coisa comigo, você acha que eu consigo adiar alguma audiência? Meu cliente que contrata outro escritório. Ou meu escritório que mande alguém. Isso é uma... Cara, não, pelo amor de Deus, isso daí é a falta de bastidor que irrita profundamente. Não tem. Custa falar? Não dá certo. Custa chegar e falar. Não falam, nem falam. Porque tem alguma coisa errada. Isso eu canso de falar. Tem alguma coisa errada que ninguém fala nada. Agora, vídeo de bastidor amanhã deve ter, da visita do Abidal. Que absurdo isso. Isso é outro absurdo, né? E, meu palpite, 3-2 pro São Paulo. Obviamente estou falando com o coração. 3-2. O Prato vai fazer 3. Hat-trick. Maravilha. Rafa, seu palpite. Mas eu vou no 2-1 para nós. Não dá para nunca apostar contra o São Paulo. É por isso que eu não jogo cartola, inclusive. Rodrigão, seu palpite, meu amigo. Vai aí 2-1 para nós. Maravilha. Bom, galera, estamos terminando mais um programa. Bom, sempre uma honra estar aqui com vocês. É um prazer enorme. E vamos quebrar esse tabu contra as Pepas quarta-feira e fazer um programa alegre com a vitória em cima em cima das Pepas, que é muito importante quebrar esse tabu negativo que a gente tem, né, contra isso. É inadmissível a gente não ter nenhum jogo deles dentro daquele estádio. Bom, galera, abraço a todos, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Abraço Texas, abraço Rafa, abraço Rodrigão. Galera, vocês que acompanham a gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Obrigado sempre com carinho com a tribuna. E estamos aí quarta-feira novamente. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Boa noite. Um abraço.